Jornal Gerais. Oferecimento Cicobi União Central. Faça parte. Municípios da região seguem decisão de Sete Lagoas e implantam toque de recolher. A fiscalização vai aumentar pelas prefeituras e pela Polícia Militar. Sete Lagoas chega à marca de 200 mortes pelo novo coronavírus. Ligações para o 190 de Paraupeba, Caetanópolis e região passam a ser direcionadas para o Centro de Operações da Polícia Militar em Belo Horizonte. Hoje é 11 de março de 2021. O Jornal Gerais está começando. Boa noite. A Polícia Militar de Minas Gerais alterou a forma como são recebidas as ligações do 190. Todas as chamadas de Paraupeba, Caetanópolis e região são agora direcionadas ao Centro de Operações da Polícia Militar em Belo Horizonte. Antes, as ligações caíam na central em Paraupeba. A medida foi tomada porque várias ligações para a Polícia Militar eram direcionadas para cidades diferentes da origem da ocorrência por problemas das operadoras de telefonia. Com essa centralização, o Copom em Belo Horizonte direciona a ocorrência para a cidade correta, agilizando o atendimento. As informações foram repassadas pelo comandante da Polícia Militar em Paraupeba e região. Vamos ouvir. O atendente recebe a ligação de 190 da cidade de Paraupeba e Caetanópolis, mais especificamente. Essas ligações são transferidas, são geradas, dessas ligações são geradas as chamadas, as demandas, né? E são transferidas via sistemas, que é unificado, para o quartel de Paraupeba. E aqui é enviada a viatura, por meio do militar que está de plantão. Então, esse militar vai receber a chamada que foi atendida em Belo Horizonte e vai empenhar a viatura. Outro ganho, de acordo com o comandante, foi o direcionamento de policiais que realizavam rotinas administrativas para o setor operacional. Mais um ganho, né, de militar no operacional, na rua. Ao invés de ele ficar na área interna administrativa, ele vai estar na rua, atendendo a ocorrência, prestando serviço de segurança pública para a comunidade. Ainda falando de polícia, um caminhoneiro aproveitou que um posto em Caetanópolis estava com muitos veículos abastecendo e ele mesmo foi a uma bomba e abasteceu o próprio veículo. Até aqui quase tudo bem. A questão é que ele foi embora sem pagar depois de abastecer R$ 800 em diesel. Esse fato aconteceu no dia 28 de fevereiro, mas o boletim de ocorrência foi registrado somente ontem, após a análise das imagens de câmeras de segurança do posto. O caminhoneiro abasteceu 203 litros de combustível, gastando R$ 853. 13 pessoas foram presas suspeitas de tráfico e lavagem de dinheiro em Minas Gerais. As prisões foram feitas pela Polícia Civil durante a Operação Washington, na manhã desta quinta-feira. 100 policiais cumpriram 22 mandados de prisão e 29 de busca e apreensão em Belo Horizonte, Contagem, Vespasiano e Santa Luzia, na Grande BH. Sete Lagoas e Coronel Fabriciano também foram alvo da operação. Os suspeitos recebiam o dinheiro sujo e movimentavam em contas distintas, dando a aparência de dinheiro limpo, ocultando o real propósito, que era o de fomentar e financiar o tráfico de drogas. A Polícia Civil informou ainda que 393 milhões de reais foram bloqueados. Segundo a corporação, 761 milhões foram movimentados por empresas de fachada. A organização criminosa ocultava o dinheiro ilícito em contas abertas de firmas fictícias cadastradas em nome de laranjas. Agora vamos falar da Covid-19 aqui na região. Sete Lagoas chegou à triste marca de 200 mortes pelo novo coronavírus. Um óbito suspeito ocorrido na Unimed no dia 6 foi confirmado. Trata-se de um homem de 72 anos. São 64 pacientes de Sete Lagoas hospitalizados com resultado positivo e 231 pessoas em isolamento domiciliar. A cidade chegou ontem, quarta-feira, a 11.747 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 154 novos casos positivos,
sendo 84 mulheres e 70 homens. Dos 103 pacientes internados hoje, 48 estão em UTI e 55 em enfermaria. A vacinação contra a Covid-19 com a primeira dose para idosos a partir de 80 anos e a segunda dose para idosos a partir de 86 anos segue até amanhã em 3 locais. A primeira dose está sendo aplicada no estacionamento do Unifem, entrada pela Rua Pedra Grande, e no ginásio coberto Dr. Márcio Paulino, na Praça da Feirinha, de 8h30 da manhã às 5 da tarde. Já a segunda dose está sendo aplicada no estacionamento do Shopping Sete Lagoas, de 1 da tarde às 18 horas, com acesso aí sendo permitido até às 5 da tarde. Municípios da região publicam decretos com medidas mais severas para tentar conter o avanço da Covid-19. A grande preocupação é a falta de leitos de UTI. Veja na matéria. O município de Sete Lagoas fez o apelo e conseguiu convencer prefeitos de cidades da região a apertarem o cerco no combate à Covid-19. Os últimos dias foram marcados por coletivas e reuniões. Sete Lagoas, que atende a toda a região, chegou essa semana a 100% de ocupação de leitos de UTI. Em Paraupeba, 2 óbitos por complicações da Covid-19 foram registrados nos últimos dias. Em um deles, uma mulher estava internada aqui, nessa unidade de saúde, aguardando transferência, mas não tinham leitos disponíveis na região. Essa é a grande preocupação dos gestores. Se pacientes de municípios menores precisarem de uma UTI, vão precisar ser transferidos e, no atual cenário, correm o risco de não encontrarem leitos. Isso mesmo, não adianta hoje você ter um bom plano de saúde, ou pelo SUS, ou você ter dinheiro no pagar particular. Nesse momento, não tem nenhuma UTI para Covid na nossa região. Outra preocupação dos prefeitos e dos profissionais de saúde é a ampliação do período de recuperação da doença diante das novas cepas do novo coronavírus. Os pacientes estão precisando ficar mais tempo internados e muitas crianças que se recuperavam bem ou nem tinham sintomas estão passando a ter. Pacientes que tinham tratamento no leito de 15 dias agora estão precisando de tratamentos de 30, 40 dias, trazendo uma dificuldade muito grande para os hospitais. Crianças que reagiam bem ao tratamento, hoje também já têm uma grande dificuldade e estão também precisando de leitos. Hospitais de Belo Horizonte, hospitais de Sete Lagoas, hospitais de Curvelo e até o nosso hospital de Caetanópolis também não tem mais vaga para internação. Em Paraupeba, Caetanópolis, Cordisburgo e Araçaí, novas medidas passam a valer já a partir de amanhã. Entre elas, toque de recolher entre 9 da noite e 5 da manhã, fechamento dos estabelecimentos comerciais até às 8h30 da noite para garantir o deslocamento dos funcionários e a proibição do consumo de bebidas nos comércios. Em todas as cidades, a fiscalização será intensificada por fiscais, inclusive com o apoio da Polícia Militar. Bom, na nossa sub-área aqui, né, da 168CIA, que envolve Paraupeba, Caetanópolis, Araçaí e Cordisburgo, a gente vai dar total apoio aos fiscais da Prefeitura, nos horários especificados em cada decreto, né, onde vai ter restrição de circulação de pessoas e também de funcionamento de comércio. Então, a gente vai estar apoiando os fiscais. Aqui em Paraupeba, por exemplo, de 21 às 5 horas, a gente vai estar passando nas ruas, nos comércios, para ver se há essa circulação. Se houver circulação de pessoas, comércio funcionando, haverá notificação por parte do fiscal da Prefeitura. E aí serão tomadas as medidas cabíveis lá, tanto da parte da Prefeitura quanto da parte da PM. Hoje, aqui, os que mais transmitem são os tem maior aglomeração, são justamente os essenciais, como supermercado, bancos. Então, nós vamos aumentar a fiscalização nesses locais agora. Se os supermercados não obedecerem, vão ser fechados, quem não se adequar. Você viu aí, então, as cidades da região com medidas mais severas, inclusive com toque de recolher.
Em Araçaí também houve mudanças. Ficou determinada a restrição de locomoção noturna. Está proibido a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 9 da noite às 5 da manhã, a partir de amanhã. A decisão vale por tempo indeterminado. Os bares, clubes, restaurantes, quiosques, resorts, sítios e estabelecimentos similares poderão funcionar até às 8h30 da noite. Estão proibidas as vendas de bebidas alcoólicas geladas, não podendo haver consumo no local de compra. Para evitar a permanência de clientes, mesas e cadeiras não poderão estar disponíveis. O deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para a compra de medicamentos, abastecimento de veículos ou em situações em que fique comprovada a urgência está autorizado. O texto também proíbe a circulação de pessoas sem o uso de máscara de proteção em qualquer espaço público de uso coletivo ou privado e de pessoas com sintomas gripais, exceto para a realização ou acompanhamento de consultas ou realização de exames médico-hospitalares. Atividades esportivas coletivas amadores também estão proibidas. Os atos religiosos litúrgicos poderão ocorrer respeitados os protocolos sanitários. Haverá fiscalização de reuniões em casas, sendo considerada aglomeração o encontro acima de 10 pessoas. O decreto está disponível no site da Prefeitura de Araçaí. Após um aumento de 5% no número de casos e óbitos por coronavírus nos últimos 7 dias, o Comitê Extraordinário Covid-19, que se reúne semanalmente para avaliar a evolução da pandemia no estado, determinou ontem a regressão das macro-regiões de saúde Oeste, Centro-Sul e Sudeste para a onda vermelha do Plano Minas Consciente. Assim, as atividades deverão funcionar com mais restrições, como limitação de até 30 pessoas em eventos e distanciamento de pelo menos 3 metros entre elas. Atualmente, apenas a macro-região Jequitinhonha está na onda amarela do plano. Outras 9 localidades estão na onda vermelha e 4 na onda roxa, faixa mais restritiva criada para estabelecer a capacidade assistencial nas cidades onde a taxa de ocupação está mais alta, preservando a rede hospitalar de todo o estado. Não houve mudanças na região centro-oeste, onde está inserida a microrregião de Sete Lagoas. Nós vamos ao intervalo e na volta os destaques do esporte. É daqui a pouquinho. Artefato, acessórios e revestimentos, a loja mais completa da cidade e região. São mais de 7.000 itens, ferragens diversas, fechaduras, dobradiças, puxadores, trilhos, rodanas, rodízios, fornecimento de material para forros PVC, fibra mineral e isocril, material e serviço de instalação de forros e divisórias. Artefato, a maior referência em acessórios e revestimentos. Faça seu orçamento e comprove. Melhor preço e qualidade, Artefato, Artefato. Rua Doutor Renato Azeredo, 1867, Centro, perto da rodoviária Sete Lagoas, 3773-3344. Sejam bem-vindos à Vivid Internet Fibra Ótica. A conexão com o mundo passa por aqui. Planos a partir de R$ 65,00 sem fidelidade. Liberdade para a troca de plano quando você desejar. Vivid, referência em velocidade, tecnologia e suporte. Até 300 megas para você e sua empresa. Vivid Internet Fibra Ótica, Caetanópolis e Paraupeba. 31 99904 1191 e 99509 4407. VR Contabilidade, há mais de 20 anos no mercado, oferecendo os melhores serviços. Agora, em novo endereço, em modernas instalações, mais comodidade para você e muita agilidade para cuidar ainda melhor da sua empresa. Declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica, abertura, alteração e encerramento de empresas, assessoria contábil, fiscal e trabalhista, consultoria empresarial. VR Contabilidade, sua empresa em boas mãos. Rua Quintino Moreira, 126 Centro, Paraupeba, 3714-1810. Estamos de volta ao Jornal Gerais, vamos falar de esportes com Humberto Fernandes.
Conosco aqui nos estúdios já está Humberto Fernandes. Boa noite, Humberto. Hoje vamos começar falando de Copa do Brasil, que teve goleada ontem, né? Mais uma, a Copa do Brasil. Boa noite para você, Davidson. Boa noite para todos. O destaque da rodada de ontem pela Copa do Brasil foi a goleada do Botafogo para cima do Motoclube, 5-0 no Castelão, em São Luís, lá no Maranhão. Com gols de Pedro Castro, Matheus Babi, Enio, Warley e Matheus Friso. Classificado para a próxima fase, o Botafogo terá como adversário o vencedor do duelo entre Rio Branco, do Espírito Santo, e ABC, lá do Rio Grande do Norte, que acontecerá no dia 17, quarta-feira da semana que vem. O 4 de julho também está classificado. Venceu o Confiança por 1-0. Esse jogo na Arena Itacoatiara. A Ponte Preta bateu o Gama por 2-1 e garantiu classificação para a segunda fase. O Rio Branco ficou com a vaga ao vencer o Sampaio Corrêa por 2-1. O Cianorte ganhou do Paraná por 1-0 e avança na competição. E o Paysandu venceu Madureira por 1-0 e também se garantiu na próxima fase. Agora um jogo que ainda vai dar muito o que falar é Juazeirense e Sport. O time baiano vencia por 3-2 quando os refletores do estádio Adalto Moraes, em Juazeiro, se apagaram. O jogo teria 11 minutos de acréscimos em razão das paralisações e restavam apenas 6 até o apito final. Depois de mais de 1 hora de cronômetro parado, o juiz encerrou a partida. O resultado final deverá ser definido nos tribunais. Quem tiver aí um melhor advogado vai ficar com a vaga. E hoje é dia de estreia do Cruzeiro na competição. O jogo é nesta quinta-feira, agora às 19h15, no Estádio Canarinho. No ano passado, o primeiro adversário do time celeste no torneio foi o mesmo São Raimundo. Um ano depois, o Cruzeiro volta a Boa Vista com um elenco bem diferente em relação ao do ano passado. Somente 3 dos 14 utilizados naquele duelo ainda estão na Raposa. Fábio, que será titular daqui a pouco, Léo e Adriano, outro que será aproveitado. Com 3 desfalques na zaga, o técnico Felipe Conceição promove a estreia de Eduardo Brock. Ele vai atuar ao lado de Ramon. Na partida contra o São Raimundo, o Cruzeiro joga por um empate para passar de fase. Se conseguir, já terá embolsado aí R$2,5 milhões. Longe de ser apontado como candidato ao título, o time celeste, que hoje vive uma outra realidade, é o recordista em conquistas da competição, 6 vezes campeão. Falando aí em dinheiro, o São Paulo acertou uma compra de 50% dos direitos econômicos de Luiz Orejuela. O clube pagará 2 milhões de euros, R$13.530.000 na cotação atual, em 2 parcelas de 1 milhão de euros. Uma ainda esse ano e a segunda apenas no próximo ano. E vem aí mais um problemão que envolve o Cruzeiro. O imbróglio envolvendo o atacante Fred e o Atlético, seu ex-clube, teve decisão de segunda instância mantida. O Galo segue com direito a receber a multa de R$10 milhões, que virou 18 milhões em 3 anos. O prazo para o atleta quitar a dívida é de 10 dias, sob risco de sofrer sanções disciplinares e até mesmo financeiras. Embora não possa mais reverter a decisão no âmbito arbitral, Fred tem recurso em tramitação na Justiça do Trabalho. A tendência é que o caso ainda se arraste ao Tribunal Superior do Trabalho. Vamos falar também de Libertadores. O Grêmio passou por cima do Ayacucho do Peru sem maiores dificuldades. Esse jogo na noite de ontem, lá na Arena Grêmio, pela segunda fase aí da Libertadores. O time gaúcho goleou por 6-1. David Braz, Diego, Anderson Ferreira, Diego Souza, 3 vezes, e Guilherme Azevedo fizeram os gols. O jogo que define a classificação está marcado para a próxima terça-feira. O Grêmio pode até perder por 3 gols de diferença, que estará na terceira fase da Libertadores. O rival sai de União Espanhola
e Independente Del Valle. No primeiro jogo, o União levou a melhor e venceu por 1-0. Após ver o Grêmio golear o time peruano e encaminhar a vaga na próxima fase da pré-Libertadores, o técnico Renato Gaúcho indicou que o elenco precisa de folga, que deve ser concedida. Para a partida de volta, ele deverá usar um time de reservas. E de olho aí na Libertadores, o Galo segue se preparando para a partida do próximo sábado pelo Campeonato Mineiro. O jovem Caleb, que tem feito boas partidas, foi o entrevistado na coletiva na manhã desta quinta-feira. Agradecer a Deus, né? Como eu disse, foi meu objetivo desde que eu cheguei aqui, ficar aqui no Galo, e eu trabalhei para isso. Dentro de campo, nos jogos, tentei provar meu trabalho e graças a Deus a diretoria confiou no meu trabalho e hoje estou aqui, assinei o contrato com o Atlético e estou muito feliz e muito contente com esse novo desafio. Eu continuo trabalhando, continuo fazendo meu trabalho, aprendendo a cada dia, pegando conselhos dos mais velhos para aprender, a evoluir e a oportunidade bate, né? Então eu continuo trabalhando, continuo me exercitando cada dia mais para que um dia eu venha poder atuar e que a vontade de Deus sempre prevalece, né? Então eu sempre deixo nas mãos de Deus, Ele sabe de tudo o que faz e meu objetivo, meu pai sempre fala, o importante é estar trabalhando e o restante é nas mãos de Deus. Então eu fico muito feliz pelo momento que estou hoje, por poder iniciar as partidas que eu tô jogando, mas é tudo tempo, tem que respeitar, claro, os mais velhos, tem muitos jogadores aqui de alto nível e eu tenho muito a aprender com eles. Agora, o Davidson, para este jogo de sábado, às 16h30 lá no Independência, pela 4ª rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro, o time deverá ser praticamente o mesmo da última partida, ou seja, vai continuar aí com algumas reservas. A maioria dos titulares segue aprimorando a condição física e à espera do Cuca, novo treinador do Atlético. Agora, Davidson, como última notícia, a Federação Paulista de Futebol foi informada pelo governo de São Paulo de que o futebol vai parar no estado. Posso responder, ele é o responsável no centro de contingência por todas as análises relativas ao mundo do esporte, incluindo o futebol. Mas esclareço desde já, Edgar, que para este final de semana, as partidas que estão programadas no Campeonato Paulista, me parece que são 22 jogos, estão preservados porque eles acontecerão no sábado e no domingo. A interrupção, porém, será feita a partir do próximo dia 15, por 15 dias, até o dia 30. A decisão contraria a federação, que havia se manifestado favorável à continuação do campeonato. Os clubes paulistas da primeira divisão já estão debatendo aí os próximos passos, o que inclui a possibilidade de jogar em outros estados. A Copa do Brasil, que começou esta semana, segue ameaçada. A gente já vinha falando a respeito, não só o futebol profissional, como o futebol amador. Com as medidas restritivas na nossa região, na cidade de Paraupeba, até as tradicionais peladas estão proibidas, Davidson. Humberto, a gente vem fazendo aqui no Jornal Gerais uma ampla cobertura nas cidades da região, falando sobre essa questão da Covid e, naturalmente, que todos os decretos, né, os novos decretos publicados aí essa semana, já válidos a partir de amanhã, vão impactar aí as peladas, aí, o esporte coletivo. O esporte coletivo, né? O esporte coletivo. Qualquer atividade que gera aglomeração. Não só esporte, né? No bloco aqui estamos falando de esporte, mas são medidas necessárias, né, Humberto? A gente tem visto aí... É o toque de recolher, feito né, a cobertura das 20 horas. E né? pessoas morrendo por falta de UTI. E nas cidades do interior preocupa mais, né, do que nas cidades polo, porque não há UTI. Então, se a pessoa precisa ser transferida, ela vai ter que ser transferida para a cidade polo, que está aí com os leitos abarrotados, infelizmente. Né? Medidas necessárias, né, Humberto? Ou seja, vamos então fazer a nossa parte. Humberto, boa noite, obrigado. Boa noite para você, até amanhã. Boa noite a todos. Bom, e ótima noite a você que acompanhou a edição de hoje do Jornal Gerais. Nos encontramos amanhã, sexta-feira, às 6h40. Até lá. Promoção Crédito para a Vida Melhorar. Melhorar para mim? É
trocar de carro. Melhorar é investir em um computador novo. Melhorar é contar com uma força na lavoura. No Sicoob, você tem o crédito que precisa com as melhores taxas e concorre a R$485 mil em pontos no Coopera. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Sicoob, faça parte. A Madeireira e Serraria Cássia está sempre pronta para atendê-lo, oferecendo os melhores e mais variados produtos para sua construção. Madeiras Tuturubá, Paraju, IP, Sucupira e outros. Temos eucalipto tratado, serviço de marcenaria e carpintaria. Serraria Cássia, excelência em atendimento, o melhor preço e entrega em toda a região. Há mais de 50 anos no mercado. Rua Quintino Moreira, 432, Centro. Parauapeba, 3714-1563. Drogaria São Geraldo. Quem conhece, confia. Farmácia Popular, medicamentos com os melhores preços. Perfumaria, produtos de qualidade, esmaltes e maquiagens, suplementos. Drogaria São Geraldo. Mantemos convênio com várias empresas. Compre também sem sair de casa. Teleentrega 3714-1107, 3714-2249. Praça Manuel Antônio da Silva, 68 Centro.